Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos, meu nome é Rafael Volsi, bem-vindos ao meu canal e o vídeo de hoje é um pouco diferente de tudo que eu já fiz até agora e surgiu de uma curiosidade pessoal sobre algumas fotografias. Hoje eu vou contar um pouco sobre a história de 5 das mais famosas fotografias do mundo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar e comenta aqui embaixo se você gostou desse tipo de vídeo e aí de repente eu posso trazer mais conteúdos como esse. E claro, lembrando também que o curso de fotografia completo está aqui na descrição do vídeo, vai do zero ao avançado, composição, fotografia como negócio, edição, tem um monte de coisa sempre atualizado. Dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho certeza que você já deve ter visto essas fotografias alguma vez na vida e você pode até se perguntar por que essa fotografia é boa ou por que ela é famosa, sendo que nem sempre é uma fotografia espetacular. Eu trabalho com casamento e eu sempre falo para os meus alunos que uma foto de um momento único, um momento importante, mesmo que ela não seja perfeitamente técnica, ela tem muito mais valor do que uma foto super elaborada que não transmite nada. Essa foto, por exemplo, ela tem muito valor para esse casal e tecnicamente é uma foto super simples de ser feita, não tem nenhuma conta milaborante de abertura, não tem nenhuma luz espetacular, mas ela tem um momento muito incrível, muito importante para os noivos. É uma foto que vale muito para eles. E é mais ou menos assim que funciona. Uma foto ela vai se tornar muito importante quando ela conta uma história ou quando ela representa alguma coisa. A primeira foto que eu separei então é essa famosa imagem desse casal se beijando em meio a Times Square em 1945. E essa foi de longe a fotografia mais relacionada ao fim da Segunda Guerra Mundial. O fotógrafo Alfred Eisenstadt, acho que é assim que fala, provavelmente não é, captou a imagem desse casal anônimo onde ambos representam um símbolo presente na Grande Guerra. Os marinheiros e as enfermeiras são dois personagens que foram cruciais para ajudar os Estados Unidos durante esse período. E aí, obviamente, esse casal se encontrou ali na Times Square, estavam comemorando o anúncio do fim da guerra e aí deram esse beijo e o fotógrafo foi super feliz de fazer a foto. Curiosidade, existe uma outra foto com um ângulo muito similar, feita exatamente no mesmo momento, do fotógrafo Victor Jorgensen. A imagem do Victor também ganhou o mundo e provavelmente lhe rendeu até alguns bons trocados, mas a foto do Alfred e o nome do Alfred aparentemente ficou mais conhecido, talvez pelo ângulo mais frontal ali da sua foto. E às vezes é muito comum, inclusive, que os créditos entre as duas fotos sejam trocados. A segunda foto foi publicada em 1985 e provavelmente é o retrato mais famoso do mundo. Essa garota, uma refugiada de guerra do Afeganistão, foi retratada por Steve McCurry um ano antes ali da sua publicação. E até hoje é um dos retratos mais conhecidos do mundo e talvez um dos retratos mais importantes da história da fotografia. Por uma série de fatores, mas eu acredito que o principal seja obviamente a expressão da garota, o olhar profundo dela com um sentimento indefinido, como se ela estivesse reprovando ali o ato do fotógrafo. Também combinado a combinação casual de cores, a roupa surrada e o rosto sujo complementa os elementos que tornam essa imagem muito icônica entre todos os retratos. É considerado inclusive a Mona Lisa aí do tempo moderno por causa desse olhar da garota. Steve na época era um fotógrafo de guerra, ele acompanhava várias regiões de conflito e apesar de parecer que talvez as pessoas pensem que essa foto foi feita ali de repente num beco, entre um tiroteio e outro, entre uma área de conflito e outra. Na verdade, essa foto foi feita numa escola. Ele estava visitando essa escola e ele teve a oportunidade de conversar bastante com a garota até que ela se sentisse muito à vontade para ser fotografada, como se ela quase quisesse ser fotografada, diferente do que o retrato realmente passa, pelo menos para mim. O nome da garota é Sharbat Gula e 17 anos depois dessa primeira foto, Steve teve a oportunidade de encontrá-la novamente e fotografá-la de novo. E por curiosidade, essa foto foi feita com uma Nikon FM, uma lente 105mm f2.5, o que justifica essa compressão de planos e esse belo desfoque que recorta a retratada do fundo, né? Então essa lente foi uma bela escolha para realizar esse retrato. Aliás, todas essas lentes mais longas são excelentes para retratos, 85mm, 100, 105, até mesmo a 200mm. A terceira foto que eu separei é o retrato mais famoso de Albert Einstein. Sim, com certeza você já viu essa foto ou até mesmo algum meme gerado dela. Apesar de ser uma das fotos mais conhecidas do físico,
Eu não considero muito ela como um retrato, pelo menos não ali na parte romântica do ato do retrato, né? Porque eu acredito que o retrato é uma troca entre o fotografado e o fotógrafo. Precisa existir uma confiança, precisa existir ali uma confiança para que o fotógrafo consiga extrair a essência do fotografado. Essa é a minha visão de um retrato e a gente pode até falar disso em outros vídeos, falar somente sobre retrato. E não é exatamente o que aconteceu nessa foto. A gente percebe que tecnicamente nem é uma foto muito boa. A luz do flash chapada no rosto ali do Einstein, ela me remete a uma foto feita às pressas, como se fosse um paparazzi que captou o Einstein ali dentro do carro. E na verdade é exatamente isso que aconteceu. Essa foto foi feita durante a comemoração de aniversário do Einstein em 1951. E ele já estava cansado ali dos assédios dos fotógrafos, do pessoal incomodando ele para ser fotografado o tempo todo. Então ele já estava um pouco de saco cheio. Provavelmente existem milhares de fotos desse dia, mas essa especificamente foi a que ficou mais conhecida. Por sorte, o fotógrafo Arthur Szasz conseguiu capturar esse momento depois de várias investidas de outros fotógrafos, quando o Einstein já estava cansado de sorrir, já estava cansado daquela perseguição, ele acabou mostrando a língua, talvez como um protesto, tipo, ah, que saco, tá aqui o seu sorriso, para ver se o cara ia embora. A foto circulou amplamente pelos impressos da época e o próprio Einstein gostou tanto dessa foto que ele pediu algumas cópias para a agência onde o fotógrafo trabalhava. Ele mandou remover as pessoas do seu lado, que eram pessoas que estavam acompanhando ele ali na festa de aniversário dele, né? Ele pediu para remover essas pessoas e aí ele imprimiu algumas cópias e ele assinava e mandava de presente para alguns amigos. Uma dessas fotos assinadas foi leiloada em 2017 por 125 mil dólares, o que dá mais ou menos uns 300 milhões de reais na cotação atual de hoje, e talvez 300 milhões e mais um rim. A foto número 4 é talvez a mais polêmica aqui dessa lista. Ed Adam é um fotógrafo que tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz mais ou menos o seguinte: se não te faz chorar, se não te faz rir ou se não faz o teu coração explodir, então essa não é uma boa foto. Eu acredito muito nessa frase, inclusive eu utilizo essa frase na minha proposta para os meus clientes e eu acredito tanto para ela trazer um sentimento bom quanto, infelizmente, ao contrário, para mostrar para a gente algo que é chocante, que é o caso dessa foto feita por ele em 1968, durante a Guerra do Vietnã. Ed acompanhava o oficial e a sua tropa quando eles capturaram esse prisioneiro pelas ruas de Saigon e em determinado momento, ao mesmo tempo que o general levantou a sua arma e apontou para a cabeça do sujeito, o fotógrafo levantou a câmera quase que instintivamente. E o Ed conta que quando isso aconteceu na frente dele, ele achou que o general ia apenas assustar o prisioneiro ou torturá-lo psicologicamente. Mas sem hesitar, o oficial atirou contra a cabeça do homem e ele capturou exatamente esse momento. Essa foto é a mais impactante e provavelmente a mais controversa dessa lista. A imagem circulou na época associada às atrocidades cometidas no Vietnã. Juntamente com as manchetes, a foto leva à conclusão que um oficial atirou friamente em um prisioneiro inocente. E dizem até que esse ato ou essa fotografia ela pode ter influenciado para o fim da guerra. Bom, aí que começa a controvérsia. Aqui começa uma cultura, talvez até seria o avô da fake news. Na verdade não é bem uma fake news, tá mais para um clickbait. Sabe quando você vê uma manchete que a sua tia compartilha lá no Facebook, uma coisa que você lê e é absurda pela manchete, e quando você abre o texto não é nada disso, tá? Então é mais ou menos isso que aconteceu com essa foto, segundo alguns relatos, inclusive segundo o próprio site da BBC. Esse prisioneiro que foi executado, ele havia matado esposas e filhos inocentes de outros soldados que eram do comando desse general. Então havia uma revolta entre esses soldados, havia um sentimento de vingança pelas atrocidades cometidas pelo prisioneiro. Ele já tinha diversas mortes contabilizadas como culpa dele. Inclusive, alguns historiadores defendem que essa execução ela foi legal perante a lei, uma vez que esse Vietcong ele não cumpria nenhum dos códigos estabelecidos pela Convenção de Genebra, onde coloca lá vários itens sobre o que é considerado um prisioneiro de guerra, ele precisa estar identificado, ele precisa estar sob o comando de alguém, ele precisa estar armado. Então ele não atendia esses requisitos porque ele havia se vestido como um civil para passar desapercebido entre esse comando.
então ele poderia ser considerado até um terrorista, por isso que algumas pessoas, alguns historiadores consideram que essa execução poderia até ter sido justificada nesse caso. O resultado é que o general foi cancelado. Naquela época talvez não existia tanto esse termo, mas basicamente o general foi cancelado. A imagem foi tão influente que através dela, esse general ele foi impedido de migrar para os Estados Unidos depois da guerra. Ele foi autorizado alguns anos depois, através de uma audiência, onde o próprio Ed foi chamado para testemunhar contra ele e, na verdade, ele testemunhou a favor do general. Ele abriu um restaurante em Washington, onde viveu durante muito tempo, mas frequentemente esse passado voltava para atormentá-lo por causa dessa fotografia. O fato de que o fotógrafo se tornou amigo do general reforça que essa execução ela foi apreciada pelos soldados que eram comandados por ele. E o próprio Ed, que provavelmente havia se envolvido com esse pessoal, ele compadecia desse sentimento de revolta e de vingança desses combatentes. E uma passagem muito interessante sobre o que é a fotografia, como o próprio Ed diz: a fotografia é uma arma poderosa. A fotografia é naturalmente seletiva. Isolando um único momento do seu passado ou futuro, possibilita uma interpretação conveniente, né? Traduzindo ao pé da letra, seria mais ou menos isso que ele quer dizer com essa frase. Em algumas outras passagens ele diz também que uma fotografia ela pode ser falsa, né? Ela pode transmitir uma notícia falsa mesmo sem ter sido manipulada, o que é exatamente o que ocorre nessa fotografia pela versão do próprio fotógrafo. E ele se sentia até um pouco culpado, porque a foto lhe rendeu vários prêmios e provavelmente dinheiro, mas ele mesmo declarava como um protesto que enquanto ele ganhava esses prêmios, 2 vidas foram destruídas. Após a morte do general, em 1998, ele escreveu: 2 pessoas morreram nessa foto. O general matou o Vietcong e eu matei o general com a minha câmera. Bom, e para finalizar, para sair desse climão pesado dessa última foto, a última imagem que eu separei foi essa super famosa dos trabalhadores almoçando nessa viga num arranha-céu. Algumas pessoas até questionam se a foto é montagem ou não, mas segundo o nosso detetive virtual, a foto é real. Porém, o que parece ser um momento ali descontraído desses 11 operários ali no horário de almoço foi na verdade uma cena armada. Sim, eles eram trabalhadores reais, eles estavam trabalhando na obra, porém a cena foi pedida pelo fotógrafo. Ele pediu para os trabalhadores se posicionarem ali naquela viga e simulassem que estavam almoçando casualmente. E tudo fazia parte, na verdade, de uma série de fotos que foram contratadas para divulgar essa construção. Durante essas fotos existiam 3 fotógrafos trabalhando ali na obra e registrando vários momentos, mostrando o trabalho deles e tudo mais. E não se sabia ao certo até 2003 quem era o autor desse registro, até que essa foto foi finalmente creditada ao fotógrafo Charles C. Ebbets. E aí eu fiquei pensando, né? Você pode estar pensando, pô, mas como é que os caras vão subir numa viga, se equilibrar, fingir que estão almoçando só para atender o pedido do fotógrafo? Aí eu pensei, isso aí deve ser um jogo de perspectiva. Embaixo deles ali talvez tenha um andar, um piso, 2 metros de altura, onde no máximo se alguém caísse ia torcer o pé. E aí pelo ângulo que o fotógrafo faz a foto, ele não aparece o chão e aparece todo o fundo lá do Central Park, por exemplo, criando essa ilusão que eles estavam realmente pendurados ali para fora do prédio. Pode até ser que seja, mas pelo que eu pesquisei, realmente essa viga estava para fora do prédio e eles foram lá e fizeram isso. Mas a verdade é que essa galera que trabalhava lá na obra, eles faziam isso o tempo todo. Eles estavam super acostumados a andar pelas vigas a 100 metros de altura. E vamos combinar que em 1932, quando essa foto foi feita, segurança do trabalho não estava muito na moda ainda, né? Então os próprios fotógrafos que também estavam circulando por lá, eles também se equilibravam nas vigas e diziam que se os trabalhadores se arriscavam dessa forma, eles também deveriam se arriscar para fazer o trabalho deles. Bom, se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, tem várias outras fotos que a gente pode trazer e discutir e falar sobre a história. Tem foto que renderia só um vídeo sobre uma foto só. E tem fotos também contemporâneas que tem uma história legal por trás que a gente pode colocar aqui num próximo vídeo. Então comenta aqui embaixo se você gostou para eu saber. Não esquece, se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha aí com os amigos e é isso. A gente se vê semana que vem no próximo vídeo. Tchau!